Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. E o assunto de hoje, sequência das aulas anteriores. Hoje nós vamos continuar com os nossos textos jornalísticos, só que hoje a gente vai falar sobre a participação do leitor nesta questão dos textos jornalísticos. Como que vai ser essa participação do leitor? Eu não sei se vocês já observaram em leituras que vocês fazem, às vezes, do jornal, ou mesmo de notícias da internet, sempre tem comentários do leitor na questão da internet. E na questão do jornal ou da revista, tem a carta do leitor, ou seja, são opiniões que os leitores enviam para as empresas de comunicação para opinar sobre alguma notícia, alguma reportagem que eles gostaram ou não gostaram, aí no caso é opinião negativa ou opinião positiva, a respeito daquele assunto. Então a gente vai ver um pouquinho disso na aula de hoje. Então vamos lá. Então é a palavra do leitor, né? Os meios de comunicação social impressos, os jornais e as revistas, e também os digitais, que são os sites, os blogs, as redes sociais em questão, costumam oferecer um espaço para que os leitores manifestem suas opiniões e façam questionamentos a respeito de matérias que são publicadas. Na mídia impressa, essas manifestações têm características semelhantes às das cartas tradicionais. Todo mundo sabe o que é uma carta, né, gente? Apesar de, nos tempos de hoje, não se ter mais tanto costume de enviar cartas, eu penso que a maioria das pessoas sabem mais ou menos como se escreve uma carta. Então, as características, né, dessa comunicação aí do leitor, ela é muito semelhante com as cartas tradicionais que a gente já tem costume de usar. Então, na internet constitui um gênero muito novo, geralmente chamado de comentário. Então, para os jornais ou as revistas, né, que são impressos, são as cartas do leitor. E já na internet são chamados de comentários, que é um gênero bem mais novo. Então, a carta do leitor é escrita em linguagem mais formal, estrutura-se como uma carta tradicional. Data, cumprimento ou invocação, corpo do texto, né? Então, ela vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Saudação ou despedida e assinatura de quem está enviando essa carta. Na publicação, os editores costumam suprimir muitos desses elementos, mantendo apenas o corpo do texto ou partes dele. O autor envia a carta pelo correio ou em mensagem eletrônica. E o comentário? O comentário é escrito em linguagem mais informal. Então, ao contrário da carta, que é escrita em linguagem formal, já os comentários, eles são escritos em linguagem mais informal. É digitado no espaço reservado para esse fim. Sem preâmbulos, o leitor escreve direta e sucintamente sua mensagem. Ele vai direto ao assunto, né? Não fica colocando tantos detalhes. Para ter seus textos publicados em jornais e revistas ou mantidos em sites e blogs, porque na revista a gente manda, leu, acabou. Já nos sites e nos blogs, esses comentários eles ficam ali, né? Para muito tempo, né? Para quem quiser ler. O leitor deve obedecer a certas regras estabelecidas por cada veículo de comunicação. Então, cada veículo de comunicação tem regras para que o leitor envie esses comentários e envie essas cartas. Então, vamos ver dois exemplos. Nós temos aqui, ó, da Folha de São Paulo, eles têm um espaço lá que chama-se o painel do leitor. Então, o painel do leitor recebe colaborações por e-mail. Aí tem o endereço do e-mail, né? E também o fax, que é algo também bastante já incomum, já teve muita popularidade, mas hoje em dia dificilmente alguém envia fax. E também o correio. E tem lá o endereço para que as cartas possam ser enviadas. As mensagens devem ser concisas e conter nome completo, endereço e telefone. E a Folha se reserva o direito de publicar apenas trechos, ou até de não publicar nada. Vai depender do que está escrito nessa carta. Política de comentários. Então, nós falamos da carta, agora a gente vai falar qual que é a política dos comentários que são veiculados na internet. Todos os comentários postados pelos usuários serão lidos e as dúvidas sobre o assunto da postagem respondidas. No entanto, conteúdos que não estejam alinhados à finalidade desse espaço e que sejam considerados inadequados poderão ser removidos. Isso quer dizer o quê, gente? Você tem a liberdade para escrever o que você quiser, porém,
na política deles lá. Se eles acharem que esse comentário está um tanto quanto assim ofensivo e não respeitando os critérios deles, eles vão remover, ou seja, excluir esses comentários. E a reincidência de publicações impróprias poderá ensejar o bloqueio do perfil do usuário, ou seja, o usuário não poderá mais escrever nada, ele não vai mais ter esse espaço aberto para ele escrever. Então essa é uma política lá do blog Plenarinho. Então vamos lá para a nossa leitura. Primeiro texto que nós vamos ler, nós vamos fazer aqui, gente, algumas leituras de algumas cartas, de alguns comentários relacionados a esse tema. Então vamos ver o texto 1. São Paulo decreta fim do canudinho. Veto vale em restaurante e bar, mas não para venda em mercado. Multa municipal é a partir de R$1.000. Então, foi publicado no estado de São Paulo em 26 de junho de 2019. E quem está mandando essa carta aí é o Bruno. O que ele diz? Capital prevê multa a bares e restaurantes para quem usarem, caso eles usem o canudo de plástico. Estado também terá lei. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que vai sancionar o projeto de lei aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa, que proíbe a distribuição de canudos plásticos pelo comércio de todo o estado. Ele deve assinar a lei nos próximos 15 dias. Ontem, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, sancionou o texto com as mesmas regras, mas de vigência apenas no município. Então vamos lá. Em que gênero textual esse texto que nós acabamos de ler pode ser classificado? Então nós vamos analisar aí o gênero desse texto e depois a gente vai justificar por que achamos, né, que pertence a esse gênero. Então olha só. Trata-se de um texto jornalístico noticioso. Como só foi reproduzido o início da matéria, que é o lead, onde tem o resuminho, não é possível definir se é uma notícia, ou seja, um texto mais conciso e objetivo, ou uma reportagem, um texto mais longo, mais detalhado, com desdobramentos analíticos. Então, esse trechinho de texto que nós lemos aí, trata-se de um texto noticioso, mas a gente ainda não tem como definir se é uma notícia apenas ou uma reportagem mais completa. Texto 2. Guerra ao plástico. A respeito da matéria sobre banir canudos de plástico no estado de São Paulo, a guerra parece perdida. Atualmente, todas as embalagens de utilidades na cozinha, como óleo, vinagre, sucos e água, são de plástico. A mesma coisa na área de limpeza. Hoje, não se pode falar mais em vidro de remédio. Quase todos deixaram de ser embalados em vidro. Até rolhas de espumantes deixaram de ser de cortiça. As recentes vilãs, as sacolas de supermercados, continuam aí, só que agora pagas. Pensar que vão resolver este grave assunto com a proibição de canudinhos parece ser uma gota d'água no oceano. Aliás, o maior prejudicado ao fim desta insensata cadeia da era do plástico. Quem que é o maior prejudicado? O oceano. Por quê? Porque todas essas embalagens acabam, no final, sendo despejadas lá. Texto 3. Não é porque os canudos plásticos não correspondem aos itens mais abundantes no lixo encontrado no mar que não devam ser banidos. Se é mais fácil banir o uso de canudos plásticos de forma imediata que os resíduos que são os mais abundantes encontrados no mar, que o proíba. Claro, o ideal seria banir todos os resíduos que acabam no mar, mas tem que se começar de algum lugar. Então, observe que esses dois últimos textinhos aí são opiniões de leitores a respeito dessa matéria jornalística aí, que é a questão do plástico. Texto 4. Viva, recusar é o primeiro passo, mas como poucos dizem, não, o jeito é proibir. E se a indústria do plástico afirma que o problema é o descarte e a reciclagem, por que não resolveu a questão antes? E nem adianta oferecer canudo plástico biodegradável ou oxibiodegradável.
Aditivos que somente reduzem o plástico a microplástico com mais rapidez. A lei é clara, proibido o fornecimento de canudos plásticos, seja ele qual matéria for. Quanto às pessoas com necessidades especiais, os canudinhos estarão à venda em supermercados. Texto 5. Agora nós vamos fazer uma comparação aí, gente, que esse texto aqui, ele é um pouco maior, então ele não trata apenas de ser um comentário. Então começa assim: Senhor editor, comemora-se no dia 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pouco temos para comemorar. Devemos sim encontrar opções para que num futuro não distante, nossos filhos e netos possam comemorá-lo, tenham uma vida melhor. O lixo é um problema muito sério e depende de acharmos a solução para ele. Unidos, chegaremos lá. O nosso prefeito deu um impulso grande ao implantar a usina de compostagem. Uma obra significativa, convenhamos. Estivemos lá e pudemos comprovar tudo muito bom. As pessoas que trabalham na separação do lixo reciclado usam uniforme, luvas e máscaras, o que é muito bom, mas não é o suficiente. O ideal seria que o lixo saísse das residências já separado e em um dia da semana fosse coletado, o que facilitaria e melhoraria o serviço de reciclagem. Ainda que nas residências só ficasse separado o lixo inorgânico, já seria excelente. O lixo reciclado seria levado para outro local, construído para esse fim. Os encarregados ou catadores fariam a separação de latas, vidros, plásticos, papel, etc. E o lixo inorgânico iria para a usina de compostagem, para ser transformado em adubo. Tudo isso levará algum tempo, contudo, esperamos que não demore, pois o acúmulo de lixo nos rios e terrenos baldios é muito grande. Por isso, é preciso conscientizar a população, principalmente da periferia, o que deveria ser iniciado nas escolas, onde os alunos seriam os divulgadores da mensagem. Em casa, os pais, principalmente. Aqui em Cuiabá temos um bairro modelo que merece ser seguido. É o Jardim dos Ipês, onde está sendo feito um bom trabalho na coleta e separação do lixo, cujo programa foi implantado por Dona Gema, pessoa muito comunicativa e muito preocupada com o meio ambiente. Talvez aí esteja a solução para todos os bairros. O que nos preocupa muito é o lixo tóxico, que deveria ser devolvido aos fabricantes para ser reciclado, a exemplo das baterias de celulares que os revendedores recebem de volta. Porém, uma parcela muito pequena dos usuários as leva de volta ao revendedor. Mister seria muita divulgação para a conscientização das pessoas. A mesma preocupação seria com as lâmpadas fluorescentes, tão perigosas quanto as baterias e, infelizmente, não se tem conhecimento de locais onde possam ser devolvidas, bem como as pilhas comuns e tantos outros materiais tóxicos. Hoje, sou apenas uma formiguinha tentando, através da minha arte, transmitir algo de útil. Um dia haveremos de ser muitos e então teremos um mundo melhor e a certeza de que a nossa parte foi feita. Então, essa carta é uma carta do leitor que foi enviada para a Gazeta Digital. Então, gente, o que nós vamos ver agora? Só uma comparação, tá? Os textos 2 e 5 são cartas de leitores, publicadas em jornais impressos. Vamos observar as diferenças entre as duas cartas no quadro a seguir. Olha só, o tema geral dos dois textos. Então, no texto 2 são problemas de ecologia, produção de lixo, plástico. No texto 5, também problemas de ecologia, porém fala da separação e destinação do lixo urbano. Qual foi o fato motivador da carta? No texto 2, foi a publicação de matéria sobre leis que proíbem o uso de canudinhos plásticos em São Paulo. E no texto 5, que foi esse maior que a gente acabou de ler, foi a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente e a situação da destinação do lixo em Cuiabá. E a extensão? O texto 2 foi uma carta mais curta, compondo-se apenas de um único parágrafo. Já o texto 5, uma carta mais longa, compondo-se de vários parágrafos. E a linguagem desses dois textos? No texto 2 é uma linguagem clara, objetiva, formal e educada, assim como também no texto 5, uma linguagem clara, objetiva, formal e também educada. Já a estrutura do texto 2, apenas o corpo do texto em um parágrafo.
não possui os elementos da carta tradicional, ou seja, cumprimento, despedida, essas coisas. Já o texto 5 possui alguns elementos da carta tradicional que nós conhecemos. Cumprimento e corpo do texto em parágrafos, sendo o primeiro a introdução, os seguintes o desenvolvimento e o último a conclusão. Somente não há a despedida. Então vimos aí a diferença, apesar das duas cartas serem cartas ao leitor, o texto 2 é uma carta bem menor e o texto 5 uma carta bem mais detalhada. E aí a gente pôde ver as diferenças. E é isso, gente. Aqui a gente termina mais uma aula e espero que vocês tenham compreendido. Façam aí as atividades de vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!